galerinha do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre educação financeira na nossa eletiva de número 4. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito interessante, que é o crédito na propriedade rural. E preste bastante atenção que a gente tem uma atividade voltada para esse assunto para você elaborar depois da nossa videoaula. Então vamos lá para a gente ver a nossa aula de hoje? Aqui nós vamos tratar sobre a importância do crédito para a propriedade. E como habilidade na aula de hoje nós temos desenvolver projetos pessoais ou produtivos utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas articuladas com o projeto de vida. Então, pessoal, nessa aula de hoje, como a gente vai estar falando da importância do crédito, nós também vamos ter que ter uma noção de como estar trabalhando com isso na nossa vida prática de modo consciente, ao ponto de não criar uma situação de crédito exorbitante do qual a gente não consiga pagar no futuro. Então, é bem interessante a aula de hoje. De acordo com o site O Economista, o crédito é uma fonte extra de recursos obtido por terceiros, bancos financeiros, cooperativas de crédito, entre outros, que possibilita a aquisição de bens ou a contratação de serviços de maneira antecipada. Quando a gente está falando de crédito, nós estamos falando o crédito ele não deixa de ser um tipo de empréstimo, né? Então a gente tem aí uma situação que vai permitir que você complemente a sua renda para comprar algo que deseja. Um bom exemplo aqui é o financiamento da casa própria. O financiamento da casa própria é um tipo de crédito onde o banco antecipa o valor para a aquisição do imóvel e depois você vai fazer o quê? Você vai pagar as prestações para o banco. Detalhe que é muito importante nessa questão do crédito, principalmente quando a gente fala do financiamento. Se eu estou financiando algo, seja uma casa, um carro, um trator, uma terra, seja qual for a situação, aquele bem financiado, durante o período de financiamento, durante o período que você vai estar pagando, ele torna-se um bem alienado. O que isso quer dizer? Você fez um acordo com o banco, onde você vai assinar um contrato em que você se responsabiliza em pagar, de acordo com os termos e condições de cada banco, um determinado valor mensal, bimensal, trimestral, não sei como seria, depende do tipo de financiamento, para o banco referente ao seu bem. Só que durante esse período o bem não é seu, tecnicamente, tá? Ele fica alienado ao banco. Em alguma situação no qual você não consiga mais realizar esses pagamentos, o que pode acontecer? Pode acontecer do banco entrar com um mandato de segurança e pedir a apreensão, desse bem, ou seja, a retomada da posse do bem para ele. Professora, mas não é justo. Se eu tiver pago lá 2, 3 anos daquele bem, eu vou perder? Infelizmente, em muitas situações, sim. Por isso que é muito importante o crédito consciente. Eu preciso, de fato, desse bem? Eu preciso adquirir aquele produto? É a única maneira que eu tenho para adquirir ele? Beleza, então eu vou lá fazer esse financiamento, fazer esse empréstimo, adquirir esse crédito. Aí você vai ter que observar os juros, as condições e ver se o seu rendimento ele realmente vai dar conta desse compromisso. Então, pessoal, por favor, já vai desenvolvendo essa mente aí, essa consciência de que é bom o crédito, ele é maravilhoso, ele facilitou e muito a aquisições de bens de consumo para muita gente empreender e começar a ganhar mais dinheiro ainda. É verdade. Porém, há essa situação de que enquanto você está pagando esse crédito, esse bem ele fica alienado ao banco
e você ele não é o detentor principal da propriedade, da casa, do carro, seja qual for o bem. Você fica condicionado a essa situação e se por alguma situação no caminho você não consiga honrar com o compromisso, aí se implica algumas sanções. Tranquilo? Então, vamos continuar na nossa aula agora que você já entendeu como que funciona um pouco essa situação de financiamento de crédito. Vamos lá para a gente continuar na aula, então. Mas, afinal, o que significa crédito? Bom, pessoal, o crédito, de um modo geral, ele tem a sua origem lá do latim. E ela remonta ao termo crédito, que significa coisa confiada. E o crédito, ele é sim uma confiança. Seja ele pego com um amigo, com um banco, o que acontece? Eu estou passando para alguém uma propriedade ou um valor na confiança de que essa pessoa vai pagar, que ela vai se comprometer a arcar com os custos. Então, o crédito é uma quantidade de dinheiro que se deve a uma entidade, que pode ser um banco, ou a uma pessoa, tá? Então, nós temos essas definições para crédito. Para cada porte rural, para cada extensão, para cada propriedade, de acordo com o tamanho, de acordo com os bens que essa propriedade tem, existe uma linha de crédito diferente, né? Atendendo assim às necessidades de cada produtor em dimensões diferentes. A necessidade de um grande produtor, ela não vai ser igual à necessidade de um pequeno produtor. Então, de acordo com o porte da propriedade, vai existir um crédito específico para ela. Muitos dos recursos são subsidiados, permitindo que o produtor rural tenha acesso ao crédito com juros consideravelmente baixos, com o objetivo de estimular os investimentos e ajudar no custeio da produção e comercialização de produtos. Isso aqui, pessoal, é bem interessante porque esses juros, todo crédito ele está sujeito. Todo crédito está sujeito. Pessoas físicas que vão pegar crédito com bancos, eles têm os juros específicos. Aí a gente tem juros se o cara for funcionário público, se a pessoa for CLT, aí a gente tem os juros se a pessoa for do agricultor rural, de agricultura familiar. Para cada tipo de empreendimento, para cada tipo de setor para qual o banco vai disponibilizar o crédito, ele vai ter um tipo de juros que vai ser aplicado. No caso dos produtores rurais, esses juros eles são relativamente baixos, por quê? Porque com o alto avanço da tecnologia, normalmente equipamentos eles vão ficando obsoletos com muita rapidez e sempre novos produtos vão surgindo no mercado. Então, se o banco ele flexibiliza esses juros para o produtor rural, ele sabe que daqui a 5, 6, às vezes até menos tempo, esse produtor vai estar voltando para fazer esse giro do crédito para adquirir novos produtos, para adquirir novas propriedades e assim o banco ele continua mantendo esse estímulo de financiamento, o que também estimula, pessoal, o crescimento econômico, já que aqui ele pode gerar renda e essa renda pode estimular outras pessoas a adquirir outras propriedades que pode vir depois, posteriormente, a adquirir mais crédito e assim sucessivamente. Tipos de crédito rural. Nós temos o primeiro, que é conhecido como crédito custeio. Eu não sei se vocês já conhecem esses tipos de crédito, se vocês sabem que ele existe, mas nós temos créditos de acordo com a necessidade, de acordo com a aplicação, você vai ter um crédito específico. Nesse primeiro aqui, que é o custeio, ele está voltado para custear diversas atividades rurais. Ele pode ser agrícola e pecuário. O crédito é acessado de maneira individual ou coletiva, por meio das cooperativas. Tá, mas como que funciona? Aonde eu posso utilizar esse crédito? Na compra de adubos e fertilizantes, pagamentos de serviços,
em processos de beneficiamento da produção. Isso aqui é interessante você saber porque em alguns formulários o banco ele pede, né, para dizer aonde você vai estar usando o crédito, a finalidade do uso do crédito, e aí você também já fica sabendo que se você estiver necessitando, você pode entrar aqui com esse tipo de crédito para a sua propriedade. De modo coletivo, se você estiver participando de alguma cooperativa onde um grupo de produtores estejam necessitando desse crédito, essa cooperativa ela vai entrar representando vocês, né? E vai estar lá adquirindo o crédito que será depois distribuído e pago de acordo com de acordo com os contratos. O segundo tipo de crédito é o crédito de investimento. Ele tem aqui a situação de financiar investimentos fixos ou semifixos em bens e serviços. Esses investimentos são voltados para o crescimento da produção e da competitividade. Mas quais são esses investimentos? Aí a gente tem as reformas, benfeitorias e instalações, construções de açudes, compras de máquinas e equipamentos. Isso aqui, se você for observar, são investimentos fixos ou semifixos. Por quê? São situações na qual você vai utilizar basicamente uma ou duas vezes a cada 10, 15 anos. Não são coisas que você vai utilizar sempre, né? Você não vai estar repetindo todo mês esse tipo de uso. Crédito comercialização. Esse daqui ele auxilia em uma das principais necessidades de quem trabalha no campo, que é a venda dos produtos no mercado. Você pode pensar, mas como assim, professora? A venda no produto não é a parte mais fácil? Gente, aqui ele pode ser utilizado para adiantar valores dos cooperados. Esses valores são referentes aos produtos entregues para a venda. Aqui a gente pode utilizar ele para financiar a estocagem, para equalizar os preços, né? Para financiar a proteção de preços e prêmios de risco. Esse crédito aqui, ele é voltado já nesse sentido, onde você vai estar antecipando os valores das suas vendas. Crédito industrialização. Ele é voltado para a industrialização de produtos agropecuários. E ele deve ser isso desde que ao menos 50% da produção a ser beneficiada seja da própria fazenda, né? Seja individual. Aí a gente pode utilizar esse crédito onde? Compra de insumos, despesas com mão de obra, manutenção de equipamentos, refrigeração. Nós vimos 4 tipos de crédito. Mas e aí, professora? Me interessei por um desses, quero utilizar. Como que nós podemos acessar o crédito rural? Bom, primeiro passo, você precisa saber o tipo de produtor rural que você é. Se você é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Segundo passo, você precisa saber qual a classificação enquanto produtor rural. E aí a gente tem as classificações que elas são de acordo com a Receita Bruta Agropecuária Anual. Quais são as classificações? Nós vamos do pequeno ao grande produtor. O pequeno produtor, ele tem uma receita bruta de 500 mil ao ano. 500 mil, hein? Já pensou? A gente pensa assim, mas é muito dinheiro, viu? Para mim é muito dinheiro, 500 mil por ano, dinheiro demais. Ele se enquadra no pequeno produtor. Quem é o médio produtor? De 500 mil até 2,5 milhões, nunca nem vi. É que nem caviar, milhões, nunca nem vi. Mas ele aí vai ser o nosso médio produtor. E aí nós temos o grande produtor, né? É o cara, acima de 2,4 milhões é o cara. E aí, de acordo com a receita bruta, você tem a classificação. Lógico que o pequeno produtor, gente, não é a partir de 500 mil, ele é até 500 mil. Se você tem uma propriedade ou conhece alguém que tem propriedade que durante o ano ele tem essa receita bruta, ele se enquadra aqui no pequeno produtor. Se você é alguém ou conhece alguém que tem até 2,4 milhões, me apresenta que eu quero ser amigo.
Não, gente, estou brincando. Aí ele já entra no médio produtor. E o grande produtor são aqueles que anualmente têm uma receita bruta acima de 2,4 milhões. Nós temos alguns programas que são voltados para a aquisição de crédito rural. Um deles é o PRONAF. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E ele é próprio, sim, gente, para as pessoas que que vivem daquilo que produzem, né? Agricultura familiar, como nós falamos na aula anterior. O PRONAF, ele se subdivide em PRONAF Indústria, PRONAF Mulher, PRONAF Agroecologia, Bioeconomia, Mais Alimentos, PRONAF Jovem, Microcrédito e PRONAF Costas Partes. Então, de acordo com o tipo de interesse que você tem de crédito, o PRONAF ele vai ser direcionado, tá? Outro programa que nós temos é o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Temos ainda o Moderfrota, Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos associados a colhedeiras. Né? Vocês que trabalham no campo, vocês sabem que são equipamentos muito interessantes, mas que alguns deles, alguns não, né? Boa parte deles são muito caros e para estar adquirindo, existe esses programas de crédito rural voltados para eles. E aqui nós temos o Inova Agro, né? Que é sobre a inovação de tecnologias. O PCA é o Programa de Construção e Ampliação de Armazém. Então, se você observar, todos os créditos do campo, eles são direcionados para algumas áreas específicas. E aí, se você não tinha conhecimento com relação a esses créditos e hoje você tem, na internet você consegue ter muito acesso para ver mais detalhes de cada um desses programas, de cada um desses tipos de crédito e ver se você se enquadra em algum deles, se a sua propriedade se enquadra do seu pai, do seu tio, do seu avô, para poder estar evoluindo, para poder estar investindo e crescendo. Mas lembrando, viu, galerinha? Crédito consciente. Uma vez que nós estamos falando de educação financeira, a gente não pode estar saindo por aí fazendo crédito à torta e à direita, né? Até porque é o seu nome, é o nome da sua propriedade, do seu bem, que vai ficar vinculado a um banco. Então é muito importante a gente ter consciência se a gente precisa realmente daquele equipamento, daquela propriedade, se realmente eu consigo cumprir com as parcelas que serão vinculadas a esse contrato e se isso vai realmente me fazer adquirir mais lucro. Porque também nós não podemos adquirir um crédito, conseguir pagar e aquilo não trazer retorno financeiro para a nossa propriedade, né? E a gente vai estar jogando dinheiro fora. E ninguém está tendo dinheiro para jogar fora dessa forma, né, pessoal? E aí a gente vai ficando por aqui. Tem muito aula ainda para a gente ver sobre educação financeira. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. E ó, faça a atividade junto com a professora. É uma atividade bem legal, onde você vai estar simulando aí um empréstimo. Você vai calcular os juros se você quiser pagar em menos tempo, que é muito interessante, viu, gente? Nós temos algumas situações de créditos que se você paga de trás para frente, os juros ficam lá embaixo e você paga metade de uma parcela. E outras situações que se você paga de trás para frente não faz muita diferença, o que diz respeito que você pode continuar pagando mensalmente, já que isso não vai trazer para você um retorno de imediato, né? Mas faz lá os cálculos de juros, o professor vai estar acompanhando vocês e qualquer dúvida, pode gritar que a gente está aqui, viu? Obrigadinho pela presença de vocês e até a próxima aula.